No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir embaixo. Difícil superar, mas acredite dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade e apoio sempre dá. Acredite, a mim te dá. Oi pessoal, tudo bom? Obrigado mais uma vez por estar aí conosco. Hoje vamos falar sobre um assunto muito duro. Com certeza de todos os episódios que nós fizemos, esse é o episódio mais sério. De novo, quem não assistiu, procure assistir o primeiro até chegar nesse, que vocês vão entender que a gente foi abordando assuntos cada vez mais difíceis, mais atuais, tá bom? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos ao Outro Ponto de Vista. Mais uma vez, nesse podcast despretensioso, nós vamos falar sobre um assunto que acomete muitas pessoas, que é a depressão. Clinicamente, não tem muito o que falar. O que tem que fazer? Quem tem depressão, procura um profissional, um médico, né? Procura uma equipe de suporte, nutricionista, fisioterapeuta, um massagista, um pai de santo. Vai procurar ajuda, pelo amor de Deus, vai procurar ajuda. Procure pessoas que possam de fato te ajudar, porque é uma coisa séria. A gente sabe de coisas, de acontecimentos que evoluíram de forma muito pesada, muito ruim e que não tiveram finais muito felizes. Então, se você passa por um momento difícil, se você acha que o mundo se fechou, se você acha que embaixo de você um buraco se abriu, se ninguém mais te ouve, ninguém mais te vê, procura ajuda, meu amigo, procura ajuda. Não se atreva a tentar superar quando você chega nesse momento sozinho. Procure ajuda de amigos que de fato você confia. Procure ajuda de familiares que de fato você ajuda, que irão te ajudar. Porque a gente sabe de muitas pessoas que muitas vezes procuram ajuda e as pessoas falam, pô, isso é frescura. Ah, vai trabalhar, meu, vagabundo. Pô, deixa de ser manhoso, acorda cedo. Pô, vai viver a vida, tá cara folgado. Infelizmente isso é muito comum, mas a gente sabe também que existem muitas pessoas que são oportunistas, mas na grande maioria algum sinal já começa a chegar para essas pessoas, tá bom? Então pensem bem, depressão, o que acontece? Eu acho que esse é o roteiro clínico, ponto, não tem o que discutir. Tem que procurar ajuda de profissionais capacitados, ok? É isso. Nós vamos voltar para a área nossa de atuação, que a gente fala de energia espiritual. O que acontece? O que está acontecendo por trás de tudo isso? Muitas vezes, as pessoas que estão passando por depressão, elas não demonstram. Elas vão para uma balada, saem aí para uma viagem, vão tirar um sarro com a galera, bebe um pouquinho aqui, bebe um pouquinho ali, você nem se dá conta. Vai num jogo de futebol, vai no teatro, vai no cinema, e você não se dá conta. Por quê? As pessoas têm medo de falar ou assumirem esse quadro de depressão. E quais os primeiros sinais que a gente tem que ficar atento? E são sinais que são muito discretos.
De repente, você acha que não, né? Pô, não, tô bem, foi um momento, mas caiu um cisco aqui no olho, caiu um susquinho no olho aqui, pô, não, mas tô bem. Caiu outro cisco no outro olho, mas eu tô bem, eu tô legal. É o primeiro sinal, hein? Começar a chorar, começar a ser pessimista, começar a pensar em coisas ruins que possam acontecer com você. O nosso foco é energia espiritual e é aí que eu vou me pautar, tá bom? Então, entendam uma coisa. Quando você passa por essa situação ou por esse quadro, energeticamente você está, como eu falei nos outros capítulos, você está irradiando uma energia que é típica de pessoas que estejam com esse padrão. Você está irradiando. O que acontece? Pessoas que são sensitivas são aquelas pessoas que conseguem perceber além do que os olhos veem. Elas percebem quando a pessoa não está bem. Mas é uma coisa muito subjetiva. Você não consegue, a não ser que você esteja muito capacitado, você não consegue falar como você sente essa pessoa. Por que essa pessoa você acha que ela não está bem? É muito subjetivo. Mas quem tem essa percepção, ela consegue fazer a leitura das pessoas que estão passando por esse quadro. E é muito engraçado, porque, como eu falei para vocês, eu sou dentista. Eu atendo já, estou com 60 anos, a mais aí, quase os 40 anos atendendo gente. Dei aula em faculdade, então a gente atendeu muita gente. O que acontecia? Como dentista, a gente percebe na boca alguns sinais que dão algum indício. Então, dente fraturado, excesso de desgaste nos dentes, a gengiva, apesar de uma boa escovação, com pontos de inflamação, às vezes mau hálito, isso é um sinal. São sinais que são muito discretos. Saliva muito ácida, a urina começa a ficar muito amarelada e assim por diante. Esses são os sinais iniciais. Tá? Clínicos. Isso um dentista consegue perceber. Ou esse cara não está muito legal. Tá? E existe aquele quadro mais final, né? O cara que fica lá fechado no seu habitat, no seu quartinho, o cara que não quer muita luz, não quer ver pessoas, ele troca o dia pela noite, e eu vou tentar explicar tudo isso, tá? Ele quer comer no seu quarto, não quer encontrar as pessoas. Isso já num quadro bem avançado, tá bom? Então, nós vamos tentar falar aí nesses 20 minutos aí do começo do processo até o fim, mas de uma forma muito sucinta. De novo, quem quiser mais detalhes, acesse o nosso e-mail, mandem comentários que a gente vai ter o contato, a oportunidade. É só acessar aí no nosso e-mail, aí vocês vão conseguir ver e mandar mensagem para a gente que a gente responde para vocês, tá bom? Mas por que eu falo isso? Primeiro, não tem idade. Não tem classe social, não tem sexo, ela pode acontecer desde as pessoas mais simples até as pessoas mais estabelecidas. A depressão, quando ela pega, ela quebra a pessoa. Só que assim, no primeiro momento, todo mundo tem uma negatividade sobre ela. Não, tô bem, eu não dormi direito. Não, tô cansado, trabalhei muito. Não, tenho prova. Uma série de desculpas. E as coisas vão acontecendo e a pessoa vai levando. Volto de novo, que é o assunto nosso, energia espiritual. À medida que a pessoa vai negando essa condição, ela vai irradiando energia, tá? Ela está irradiando energia. Em todo momento, ela está irradiando energia. Se ela tiver o azar de encontrar alguma energia espiritual muito ruim, ela vai chegar e falar assim, eu vou pegar esse cara. Uma energia espiritual, hein, tá? Então, estou eu aqui, tá? E de repente eu estou passando por essa fase, tá
bom? Mas eu sou um cara muito responsável, então continuo trabalhando. Eu sou um cara muito dedicado à família, continuo dando atenção à família, continuo dando atenção aos meus pais, continuo dando atenção aos meus amigos, mas de repente um espírito com uma energia muito baixa chegou e encostou aqui e falou: eu vou quebrar esse cara. Eu vou quebrar esse cara porque esse cara aqui tá dando mole. Tá bom. Aí o que acontece? Vai começando a se fixar a minha energia, ou seja, a energia minha tá aqui, tá? A energia dessa entidade, desse espírito de baixa vibração tá aqui. Ele, à medida que eu vou abaixando minha energia, ele vai tendo controle da minha energia. A partir do momento que ele vai tendo controle da minha energia, ele vai começar a interferir nas minhas condutas. Ó, a seriedade, hein? Ele começa a ter controle das minhas condutas. De repente, eu não era uma pessoa que bebia, começo a beber. Era uma pessoa que não fumava, começo a fumar. Era uma pessoa que era muito cortês, começa a ser grosso, começa a ser mal educado, começa a faltar ao trabalho, começa a chegar atrasado, começa a faltar à escola. Olha o que começa a acontecer. Olha que interessante. Por quê? Qual que é a ambição dessa entidade ou desse espírito de energia de baixa vibração que começa a me envolver? Ele quer que eu me afaste, de todo mundo, que possam me ajudar, para que ele tenha controle sobre a minha pessoa. É assim que acontece. Exatamente assim. É claro que tem uma série de etapas que a gente está sendo aqui super sucinto, mas essa energia de baixa vibração, quando eu abaixo demais, ele me envolve e faz com que eu faça coisas as quais em situação normal eu jamais faria. Jamais faria. E em determinada fase, o controle passa a ser tão grande, mas tão grande, que muitas vezes eu me entrego a essa energia. Quando isso acontecer, a coisa realmente ficou complicada. E pode levar ao limite, que é o suicídio. Meu amigo, minha amiga, pai, mãe, tomem cuidado. Estejam à frente desse processo antes que isso ocorra com as pessoas que você ama. Fiquem atentos a esses detalhes para que você possa intervir antes que esse processo evolua. Porque uma vez que ele começa a tomar conta, ele toma conta da pessoa, ele toma conta do recinto, toma conta das pessoas que estão por lá. Todas as pessoas que eventualmente possam lhe ajudar, essa entidade, essa energia de baixa vibração, ela consegue fazer ou falar coisas que magoem essas pessoas. E com isso, elas acabam se afastando, magoadas, tristes. E ela vai acontecendo o quê? Ela vai se isolando. E é aí que pode acontecer o pior. Eu tenho algumas experiências de alguns trabalhos sociais, de algumas ações sociais, e a gente vivencia muito isso. O que eu posso falar como conselho a todos, como nos outros episódios, se quem não os viu, por favor, tente assistir que vocês vão entender a sequência de toda essa evolução, tá? Dessa temporada. E vocês vão ver que a gente fala sempre a mesma coisa. Problema tem que ser resolvido imediatamente. Não fique jogando isso para baixo do tapete. Isso um dia vai estourar e aí para segurar vai ser muito difícil. Hoje em dia, o que acontece? Eu acho que tem um lado bom e tem um lado ruim, mas o celular é uma coisa que
hoje, se não tiver uma consciência muito boa, ele faz de você um prisioneiro dele, o celular. E aí o que acontece? No mundo, né, nas mídias sociais, as pessoas mostram que estão sempre bem, estão sempre alegres, estão contentes, saltitantes, não tem problema, aqui todo mundo está feliz, aqui todo mundo está alegre, aqui todo mundo está realizado. Mas não é isso que acontece na vida real. A gente sabe disso. Hoje, para você morar numa cidade grande, hoje é muito caro. O que esse cara está falando? O que isso tem a ver com a depressão? O que acontece? Então, imaginem isso. Hoje, os pais, para darem uma condição melhor aos filhos, eles trabalham. Na grande maioria, o pai e a mãe trabalham para darem uma condição mais privilegiada ao filho. Consequentemente, hoje, as famílias elas ficaram menores. Prova disso são o quê? São os prédios, os estúdios. Era 60, 50, 40, 30 metros, 20 e poucos metros. Eu já vi outro de um de 24 metros. É a demanda da sociedade. Ou seja, as famílias, consequentemente, parece que vão ser menores, as pessoas vão ter menos filhos, porque vão querer dar uma condição melhor àquele filho, né? E o que acontece? Muitas vezes a formação, a orientação, a educação fica a critério da escola. Só que lá você não tem uma mentoria paterna. Você não tem, né, meu? Lá a escola, o lance lá deles é fazer você estudar, passar no vestibular, você ser rico, ser bem-sucedido. Esse é o objetivo da escola. Eles não vão ficar pautando lá em valores morais, cívicos, como a linha mestra. Não, a obrigação deles é dar ensinamento, educação, né? E o que acontece com os pais? Muitas vezes, pelo excesso de trabalho, pelo intuito de querer dar uma condição privilegiada aos filhos, delega à escola a formação moral. Ótimo, se tiver uma formação moral na escola, a escola for boa, e existem, não estou falando que não existe, existem escolas boas sim, que primam por essa condição, não só de estudo, existem, tá? Mas digo que são escolas para as pessoas que são mais privilegiadas. Com isso, a relação de pais com o filho ficou muito mais distante. Com esse distanciamento, o que aconteceu? Muitos dos valores, muitos dos ensinamentos, muitos dos exemplos que os pais poderiam dar a seus filhos diluíram. E aí o que acontece? Muitas vezes os pais não conseguem mais ver o que ocorre com seu filho. Por quê? Pela falta de tempo. E muitas vezes esse filho, às vezes é um filhinho, às vezes é um filhão. Ele não se sente confortável em mostrar fragilidades a seus pais. Ou não sente, às vezes, até liberdade para isso. Porque muitas vezes eles são cobrados no âmbito de seu desempenho escolar. Mas muitas vezes à custa de sofrimento de seu filho. Hoje a gente sabe que os pais estão direcionando muito a vida de seus filhos. Não sei se é porque os filhos estão mais dependentes, não sei se é porque os filhos estão mais imaturos, eu não sei falar isso, eu não tenho essa competência. Eu volto para a carga de energia espiritual. Essa parte a gente tem um pouquinho de experiência sim. E o que acontece? Com esse afastamento do filho, dos seus pais, as energias que geram sobre seu filho passam a ter uma ação muito forte. E o que acontece? Muitas vezes essas cargas de energia são tão pesadas e são tão ruins que impede que o filho procure os pais para tentar um diálogo ou para pedir ajuda.
E muitas vezes, quando esses pais tentam uma aproximação, esse filho, às vezes por interferência de muita carga negativa, é agressivo, é intolerante, é mal educado e às vezes até fisicamente é violento. Isso é muito sério. Às vezes você acha que é um desvio de conduta só. Não, o filho está cansado, estuda muito. E de fato hoje as crianças estudam demais. Você não tem mais criança brincando na rua. Até por questão de segurança, etc, etc. Mas até porque os valores dos pais sobre os filhos, os objetivos dos pais sobre os filhos mudou demais. Os caras querem que o seu filho seja o campeão, número 1. Eles não estão preparados para ser o 2, 3, o 4, não estão. Ele tem que ser o número 1. Se ele não for o número 1, vai estudar, vai se aperfeiçoar para ser o número 1. Só que, se alguém é 1, o restante ficou para trás, né, meu? Se a gente treinar os nossos filhos para serem apenas o número 1, vai gerar o quê? Frustração, né? Que é o que tem acontecido. E às vezes essa distância, esse afastamento gera tanta insegurança para os seus filhos que eles começam a se fechar, a se fechar, a se fechar, a se fechar. Gera insegurança a eles, gera desconforto, né? Gera falta de objetividade, falta de propósito e falta de iniciativa. Ele se fecha, se fecha, se fecha, se fecha, se fecha, se fecha, se fecha. E se fecha tanto que ele se isola do resto e cai numa depressão profunda. Lamentavelmente, nós tivemos jovens, adolescentes de escolas conhecidas que tiveram depressão profunda e acabaram suicidando. E imagina a frustração de um pai, de uma mãe, não ter percebido seu filho ter chegado no fundo do poço. E imagina para um pai e para uma mãe saber que seu filho estava assim e eles não perceberam. Isso é muito sério. Vamos tomar cuidado. Fiquem atentos. A energia, ela espiritual negativa, ela vem entrando aos poucos. Ela vem entrando aos poucos. E ela vai tomando controle. Vai tomando controle. Então nós vamos falar dos sinais. O que a gente pode fazer para tentar minimizar? Tá? Então aquela história de energia negativa, quando você recebe lá aquela pessoa que você não gosta muito, que tá sua jardineira seca, sua plantinha da mesa seca, dá tudo errado. É verdade. Esse é um sinal. Então, quando a energia está muito ruim, né, as plantas elas absorvem. Se isso acontecer, meu amigo, olha, agradeça, porque elas absorveram e essa carga não foi dissipada na família. Isso é um sinal. Segundo sinal, até no capítulo anterior, aí me falou com bastante propriedade. Começa a dar problema na luzinha, começa a piscar, começa a dar pane em microprocessadores, começa a dar falha na internet. Fala, pô, não pode acontecer, imagina isso. Acontece sim, meu amigo. Acontece com mais frequência do que você imagina. Cheiros, sons, acontecem com mais frequência do que você imagina. O que acontece depois é com os animais. Sabe quando o animal dá uma enquadrada lá, assim, tipo, ele vai para um canto lá e fica rosnando lá num cantinho, dá uma enquadrada. Pode ter certeza que tem um acúmulo de energia muito ruim lá. E o cachorro consegue perceber. Como? Olha, eu também não sei. Mas eu moro no 12º andar. Eu sei que quando eu vou entrar no meu apartamento, no meu prédio, os cachorros lá, segundo meus filhos, a esposa, eles já sabem. Ou qualquer um da família. Eles já começam a ficar lá, né, alvoroçados.
Então tem coisas que a gente não consegue explicar. Mas isso é um quadro que acontece quando a energia começa a ficar muito contaminada. Energia ruim. E isso é muito importante que vocês consigam ler. Isso evita que isso evolua. E de que forma você pode começar a minimizar? Bom, não existe varinha aí de Harry Potter aí para fazer um pirlim-pim-pim. Mas, de antemão falo, boas palavras, bons pensamentos e boas condutas sempre vão gerar energias boas e saudáveis e protetoras. Sempre, sempre. Mas isso independe da pessoa. Não é porque a pessoa tem uma religião, não é porque a pessoa é de uma outra raça, que ela é melhor ou que ela é pior. Tem nada a ver, hein? Muito pelo contrário. Existem pessoas que valem, se dizem muito religiosas, sejam espíritas, sejam japoneses, sejam católicos, independe da sua religião. Que lá, enquanto todos estão vendo, é um exemplo de pessoa. Sim, é um exemplo de pessoa. Quando sai de lá, da igreja, do centro, do terreiro, do que for, destrata lá as pessoas, destrata a esposa, destrata os filhos, destrata os funcionários. Tem incoerência. Não faz sentido. O que eu falo é que você tem lá o diabinho de um lado e o anjinho do outro. Sempre terão energias te observando. Sempre. Boas e ruins. E a gente fica sob a tutela dessas energias. Então, tudo que nós fizermos de bom fica registrado. Tudo que fizermos de ruim fica registrado. Então, quando você passar por situações adversas, não venha dar de santinho, não. Alguma coisa você fez para estar merecendo por isso. Agora, a depressão, ela pode vir porque existe uma tendência das pessoas. Pode até existir isso. E se isso for fato, tem que mais do que rapidamente procurar ajuda profissional. Mas energia espiritual, ela precede de vários sinais. E quando ela entra e toma o controle, a família quebra, a família fica desesperada, porque não responde mais diante de medicação, de terapias, ela não responde. O paciente passa a não responder mais bem por essas situações. E é aí que novamente eu falo, peça ajuda também concomitante a esses tratamentos de uma pessoa que esteja preparada no âmbito de trabalho, de manejo de energias espirituais. E de novo, sem cobrar. Sem cobrar. Não vai achar que você vai recorrer a uma pessoa que você está pagando, que essa pessoa é boa, mas ela é careira, que ela vai ser melhor do que aquela pessoa que não cobra, hein? Não tenha essa impressão, hein? É errônea, tá bom? Então, de novo, se de repente você está passando por essa situação, o que você pode fazer? Eu vou dar umas dicasinhas que vão ajudar, tá bom? Então, se você tem alguma religião, recorra a pessoas que tenham sua confiança total, para que possam te orientar, independente de religião, hein? Todas são muito boas e eficientes, desde que as pessoas que a pregam e as orientem sejam pessoas idôneas, ok? Primeira coisa, então, é recorrer a essas pessoas, além, de novo, de uma junta médica, ok? Não esqueça disso, tá? Então, outra coisa que pode ajudar, a leitura de textos de boa vibração. Não precisa nem necessariamente ser tipo uma Bíblia. Pode ser até um romance, mas que traga energias boas. De novo, estamos falando de energias, ok? Outra coisa que pode ser feita, músicas de vibração boas. Quais seriam essas músicas? Eu diria uma música moderada, de uma frequência baixa, não desprezando o ritmo, mas inapropriada para esse momento, tá? Um heavy metal, etc, etc, etc.
não gosto, mas não tenho nada contra. Mas para esse momento, com uma finalidade terapêutica, músicas mais calmas, instrumentais, músicas clássicas, elas vão ajudar a contaminar o ambiente com energia boa. Ok? Outra dica: asepsia, saúde, tomar banho, fazer a unha, trocar de roupa, manter a asepsia, a organização do seu recinto onde você habita, sua casa, principalmente seu quarto, e assim por diante. Tá? Nada de deixar coisa velha acumulando, nada de deixar pratos, panelas na pia. Tudo isso vai favorecer a uma baixa vibração, tá bom? E aí existem ações que são mais diretas, mas aí eu já não vou me omitir para a gente não entrar numa área mais delicada. Mas esses cuidados já vão lhe ajudar, tá bom? Infelizmente, de novo, a gente está nessa primeira temporada com algumas mensagens mais curtinhas e objetivas, tá? Mas já vai dar uma boa ajudada. Se você precisar de alguma orientação maior, entre lá nos comentários, lá que a gente vai responder a todos, tá bom? Ou se não, pelo e-mail, né, que está aqui na telinha, vocês entrem nela aí, ó, podem mandar pra gente que a gente vai retornar, tá bom? Mais uma vez aviso a todos, esse podcast está em todas as mídias de áudio, principalmente Spotify, YouTube, vocês vão encontrar com muita facilidade como podcast Outro Ponto de Vista, tá bom? Podcast Outro Ponto de Vista. Se eventualmente isso te ajudou para te orientar em alguma coisa, dá um like que ajuda muito, mas eu peço também mais uma forcinha. Tem um negocinho lá, inscrever-se. Dá um clique lá no inscrever-se, que ajuda muito pra gente, pra plataforma, ter mais visibilidade do nosso vídeo. E com isso, se você tem alguém que possa estar passando por algum problema desse tipo, encaminha. Tá bom? Encaminha para essa pessoa que a gente pode estar ajudando. E de novo, a gente vai falar isso de forma mais aprofundada mais à frente, mas eu preciso que as pessoas que forem fazer ações mais diretas, elas estejam mais envolvidas em algumas outras coisas, tá? Muito obrigado mais uma vez. Eu sei que ficou muita coisa no ar, mas a gente tem um tempinho que não dá para invadir. Agradeço mais uma vez a equipe do Estúdio Rocha, os nossos amigos Alexandre, Thaís, Túlio, agradeço a toda a equipe, agradeço ao pessoal lá de cima que nos ajuda realizando esse trabalho, e vem com a gente, Outro Ponto de Vista, toda quinta-feira, 18 horas, um novo episódio. Vem com a gente, Outro Ponto de Vista. Obrigado, gente, obrigado a todos, muito obrigado, muito obrigado. No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir embaixo. Difícil superar, mas acredite, dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade e apoio sempre dá. A quantia me te dá.